Depois de ter batido o topo histórico do dólar, ter quebrado a barreira dos R$ 6, ter ficado 1 para 1, ter se igualado ao euro, o dólar voltou para casa dos R$ 5,89 após a fala do novo presidente Donald Trump. Convenhamos que o Trump chegou chegando na presidência dos Estados Unidos, né? Em menos de 4 dias ele vetou a queda do TikTok, contribuiu para a queda do dólar, deportou milhares de brasileiros, milhares de pessoas, criou meme coin, enfim, o Trump chegou chegando e ele contribuiu, depois da fala dele, para a queda do dólar. A moeda já tinha caído em torno de 1,40% na véspera da posse, mas estava muito instável no começo do dia. Só caiu de vez depois da fala do Trump em Davos. Para você ter uma noção, o dólar chegou a bater R$ 5,87 após a fala do Trump. É algo que a gente não via desde 12 de dezembro de 2024. Desde o ano passado a gente não via o dólar nessa altura. O dólar passou a barreira dos R$ 6 e foi indo. Mas afinal, Rafa, o que esse homem disse de tão grave para ter desvalorizado o dólar, para ter caído o dólar? Basicamente, Trump diz que pedirá à Arábia Saudita e à OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reduzam o preço do petróleo e, posteriormente, depois disso, ele vai exigir a queda imediata da taxa de juros dos Estados Unidos, taxa de juros americana. Olha só o que ele disse e eu já volto explicando para vocês o que isso impacta no Brasil. The Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough that war will continue. You got to bring down the oil price. You got to end that war. With oil prices going down, I'll demand that interest rates drop immediately, and likewise, they should be dropping all over the world. Interest rates should follow us. Tá, Rafa, mas o que muda isso aí que ele falou, essas medidas que ele vai tomar? O que isso impacta aqui no Brasil? Você tem que entender uma coisa. Para o dólar ficar mais acessível, ficar mais barato para nós, duas coisas precisam acontecer. Uma dessas coisas: ou o real se valorizar, ou o dólar se desvalorizar. Se o dólar desvalorizou, logo vai ficar mais barato pra gente. E se o real se fortaleceu, o dólar também vai ficar mais barato pra gente, nossa moeda vai valer mais. Nesse caso, nessas medidas que o Trump tomou, o dólar ele enfraqueceu, ele ficou mais fraco. Logo, para países emergentes como o Brasil, nós conseguimos comprar dólar por um valor mais acessível. Essa desvalorização do dólar aconteceu por alguns fatores. Primeiro, foi quando o Trump disse sobre a redução da taxa de juros. Espera-se então que o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, reduza as taxas de juros. Se os Estados Unidos reduz a taxa, o que acontece? Os investidores perdem a atratividade de colocar o dinheiro nos Estados Unidos. A média de taxa de juros dos Estados Unidos varia entre 2% a 3%, e nos últimos anos bateu 5%. Isso para uma economia estável, uma inflação estável, a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, é uma taxa relativamente alta. Se os investidores globais veem que os Estados Unidos está oferecendo uma taxa de juros de 5%, logo eles vão colocar dinheiro nos Estados Unidos. E se o Fed vai reduzir essa taxa de juros, os investidores vão tirar o dinheiro dos Estados Unidos porque eles vão buscar oportunidades melhores, e aí que entra os países emergentes como o Brasil. O segundo ponto é sobre a queda do valor do petróleo. Se o petróleo fica mais barato, o transporte e a energia dos Estados Unidos ficam também mais baratos e isso contribui para a queda da inflação. Isso vai tornar a inflação dos Estados Unidos mais estável. Então o Fed ele não vai precisar aumentar a taxa de juros para controlar a inflação dos Estados Unidos. Se o transporte e a energia está mais barata, os custos estarão também menores nos Estados Unidos, ou seja, inflação impecável. Então essa fala de Trump, essas duas medidas que ele vai tomar, que é a queda do petróleo e a queda da taxa de juros, impacta o cenário global, impacta todos os países, principalmente favorecendo os países emergentes com a valorização da moeda local emergente. Mas a gente sabe que aqui no Brasil as coisas não estão tão boas assim, não está sendo feito o que deveria ser feito, e eu não dou muito tempo para o dólar voltar para casa dos R$ 6. Saudade daquele tempo onde o dólar era 1 para 1, 1 para 2. Infelizmente eu não tive a oportunidade de viver nessa fase porque eu estava aprendendo minhas primeiras palavras, estava aprendendo a escrever, estava começando na escola, não tinha um trabalho, não podia comprar dólar. Infelizmente, se eu pudesse voltar atrás, minha primeira palavra seria dólar. Mas como eu não posso voltar,
O que a gente tem que fazer agora é aproveitar as quedas do dólar. Se o dólar tá batendo 5,80, caiu do 6, voltou para a barreira do 5, ótimo, é a oportunidade de você comprar e dolarizar parte do seu patrimônio. Historicamente, o dólar sempre vai estar maior que o real. E o que a gente pode esperar dos próximos anos? Um dólar a R$ 8, R$ 7 e assim sucessivamente. Esse é o novo normal daqui para frente. E se você ainda não sabe como investir em dólar, eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, de um vídeo onde você vai aprender o passo a passo. Até o próximo!